Você já ouviu falar da Síndrome do Pequeno Deus? É um termo informal usado para descrever aquele momento que a gente se sente a última bolacha do pacote. Sem a gente, a terra para. Quando a gente acha que tudo está nas nossas costas e de fato, às vezes está mesmo. Quando o fardo fica muito pesado, sabe? Tudo depende de você, tudo é você, só que aí a gente começa a se achar e falar: "Nas, sem mim essa vida não vai para frente. Se eu não fizer não fica perfeito, só eu sei, só eu posso, só eu, só eu, só eu", e a gente se coloca no centro. Pois é. O Salmos 8, ele é um respiro em meio a tantas batalhas e perseguição e orações de lamentos e pedido de misericórdia. Ele é um respiro que Davi traz para gente. É um momento que a gente para e reconhece quem nós somos. E nós somos criaturas de Deus. Deus, lá em Gênesis 1:26, ele cria o homem, a sua imagem e semelhança, para dominar sobre todos os seres da terra. Só que ele não cria pequenos deuses, ele cria homem. No 27 diz que homem e mulher ele criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, por mais que a gente ache que a gente é muita coisa, nós somos criaturas. E somos sim muita coisa, mas não somos deuses. A nossa dependência precisa estar nele. E tudo que é muito difícil para nós temos para onde correr. Porque nós não somos criador, nós somos criaturas e é para ele que nós podemos ir para encontrar o descanso que nós precisamos. Esse salmo é esse descanso em meio a tantas batalhas de Davi. Então vamos para o devocional de hoje? Salmos 8. Davi, ele escreve esses salmos, eu acredito que se lembrando da época que ele era só um menino lá nos pastos, cuidando das ovelhas, e tendo aquele momento de solidão, só que eu fico pensando, se fosse outra pessoa no lugar de Davi ou outros pastores como ele, será que eles enxergavam esse momento desse cuidado com essa mesma leveza que Davi enxergava? Porque se a gente for olhar direitinho, ser pastor devia ser muito difícil. Eles ficavam longos períodos fora de casa, com ovelhas, com animais que irracionais, que eles tinham que cuidar o tempo inteiro para tudo. As ovelhas, elas são animais que não têm, elas têm zero instinto de sobrevivência. Então elas podem se machucar fazendo coisas absurdas. Eram animais completamente dependentes deles. Só que Davi, ele cuida delas tão bem, sabe, como o bem mais precioso. E ele coloca a própria vida em risco para protegê-las, ele luta com animais. E o que eu acho mais legal é que nesse período é quando ele tem o maior contato dele com Deus, na solidão. Quantas vezes a solidão nos aprisiona? A gente tem tanto medo da solidão, de estar sozinho, porque solidão é isso, é ausência. Só que existe um caminho que Davi mostra pra gente aqui. É a diferença da solidão para a solitude. E enquanto a solidão é ausência, a solitude é presença. E é essa a lição de hoje. Como que você tem encarado as responsabilidades que você tem recebido? Se você for ler esse capítulo, você vai perceber que é um louvor maravilhoso a Deus. Davi, no meio de tantas orações de lamento, de súplicas, de pedidos de socorro e misericórdia, a gente vem vindo assim de orações devastadoras de Davi, a gente tem uma pausa, um respiro. Porque aqui Davi para olhar para a natureza, olhar para a criação de Deus, para cada detalhe que Deus colocou no mundo e nos entregou. Quando ele fala que criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para que a gente domine sobre todas as outras criaturas, Deus estava entregando para a gente as responsabilidades que nós temos hoje. Mas não significa que nós somos Deus ou pequenos deuses. Nós somos criaturas e temos refúgio nele. Ele é o nosso descanso. Deus fez tudo isso no sexto dia e no sétimo ele descansou. Ele descansou. Por que que nós não descansamos nele? A gente tem uma casa para voltar, assim como o filho pródigo. A gente tem socorro e cuidado, mas muitas vezes a gente prefere se apoiar na nossa própria força.
E eu tenho muita coisa para falar sobre esse salmo, mas eu acredito que o mais importante aqui é Davi olhar para Deus e entender, no meio de tantas batalhas, de onde veio o socorro dele, aonde está o descanso dele. Quando ele vê a ação de Deus nas pequenas coisas que muitas vezes a gente deixa passar. Mas, gente, que coisa mais linda são os pássaros voando e se alimentando sem eles trabalharem. Assim como Jesus fala, olhe para as flores no campo e para os pássaros no ar. Eles não trabalham, eles não plantam, mas mesmo assim eles têm o que comer. Eles têm aonde dormir, porque Deus é que cuida deles. E nós, com a nossa independência arrogante, a gente acha que a gente consegue dar conta sozinho, mas não. Jesus, sendo filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus se retirava para ficar sozinho e falar com o Pai e orar. A gente tem medo da solidão quando, na verdade, é para a solitude que a gente tem que ir para recarregar as nossas forças. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus, ele não dá para a gente um fardo maior do que a gente consiga carregar. Só que não é a gente que tem que carregar sozinho. Jesus fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É claro que nós temos responsabilidades. Davi, lá no campo, ele tinha grandes responsabilidades. Ele lutou com o urso, com o leão. Ele precisava cuidar daquelas ovelhas, ele dava a vida por elas. Mas ele entendia que ele era o protetor daquelas ovelhas. Só que ele tinha um protetor maior que cuidava dele e das ovelhas. Ele tinha alguém que sustentava ele para que ele pudesse sustentar as ovelhas. Ele tinha alguém que fornecia para ele os campos para ele levar as ovelhas. Você percebe que sim, nós temos responsabilidade sim, só que é Deus que cuida da gente. Então a gente tem aonde entregar, onde se carregar. Tem hora que fica muito difícil. Tem hora que fica muito pesado, a gente tem muitas responsabilidades, gente, a gente tem muita coisa para se preocupar no dia a dia, cada um na sua rotina. E eu sei que às vezes a gente quer fazer tudo como a gente pode da melhor maneira. Só que o Salmos 8, ele me ensina que além de eu ter o refúgio, de eu ter aonde me recarregar, de eu ter quem me ajuda a carregar esse fardo, o Salmos 8, ele me ensina que a maneira com que eu encaro a situação muda o peso que essa situação vai ter para mim. Quando a gente deixa de encarar o trabalho como uma obrigação pesada e cansativa, quando a gente passa a ser grato por cada uma dessas tarefas que nós temos, porque afinal de contas, uma casa só tem bagunça porque tem vida, sabe? Você só tem problema porque você está vivo. O seu carro dá problema e graças a Deus porque você tem um carro, entende? É parar de olhar para o gigante e começar a olhar para a bênção que tem atrás disso. A especialidade do inimigo é distrair a gente. Então, muitas vezes ele vai dar ênfase no problema, quando a solução está muito perto. Então, eu não estou te falando que você vai deixar de ter trabalho. Não é sobre deixar de ser difícil, mas é ser mais leve. Quando nós estamos na presença de Deus, tudo fica muito mais leve. O que te machuca quando você tenta fazer sozinha, fica muito mais fácil quando você entende que você não é um pequeno Deus, que você é criatura e que Ele que cuida de todas as criaturas dele. É Ele que cuida da gente. Então você não precisa dar conta de tudo, mas basta você fazer o que precisa ser feito bem feito com Ele. Sabe? Pede para Deus, Senhor, tá pesado aqui, me ajuda aqui, me dá força. Começa a ser grato, olhar através de uma ótica diferente. E a principal lição que eu aprendo não é que eu devo fazer menos, mas quando eu descanso no Senhor, é Ele que me fortalece para eu conseguir fazer o que precisa ser feito. É Ele. Esse salmo, ele lembra a magnitude de Deus. Ele lembra que somos criaturas e Ele, Criador.
E como eu já falei, Jesus, sendo filho de Deus, ele se retirava para ter esse momento de solitude com Deus, para falar com Deus sem distrações. Nós precisamos aprender a transformar a solidão em solitude. Não ter medo da ausência das pessoas, mas ter o prazer da presença de Deus. Porque apesar de todos os problemas e todos os fardos, nós temos para onde correr. Nós temos quem nos alimenta, quem nos sustenta e quem cuida da gente. Então é isso. Eu espero que faça sentido para você, eu espero que você aprenda a descansar no Senhor e entenda que Deus, ele deu sim responsabilidades para a gente, mas somos criatura. Então nele nós temos descanso, nele nós temos socorro. E esse salmo é um lembrete disso, que ainda que tenhamos um fardo muito pesado, ele é o nosso descanso. Tudo é dele, por ele e para ele. É isso. Faz tudo que precisa ser feito aí, curte, comenta, compartilha e até o próximo.